Quando me mudei para a cidade, pensei que finalmente escaparia da sufocante vida de uma cidade pequena. Na minha antiga casa, todos conheciam todos, suas vidas, sonhos e fracassos. Eu era apenas o Rory, o cara que trabalhava no posto de gasolina, o garoto que nunca iria embora. Quando finalmente arrumei minhas malas e saí para nunca mais voltar, prometi a mim mesmo que não acabaria como os outros, preso e esquecido. Eu queria mais, mesmo que ainda não soubesse o que mais significava. Já faziam 3 meses, e eu ainda estava dormindo no sofá do meu amigo Mike. Ele tem sido um santo, realmente. Não me cobra muito, apenas o suficiente para cobrir as contas e as compras, mas percebo que ele está se cansando da minha presença. Não o culpo. Este lugar mal cabe nele. Quanto mais em mim e na minha pilha de roupas de segunda mão empilhadas em um canto. Ele tem um emprego, uma namorada, uma vida. Eu tenho meu laptop e uma lista crescente de e-mails de rejeição de todos os empregos para os quais me inscreve. A maioria dos meus dias começa com café, daquele barato, instantâneo, com gosto de papelão, e depois me sento à mesa minúscula da cozinha para procurar mais vagas de emprego. Já me inscreve para tudo, assistente de escritório, estoquista de armazém. Dizem que é uma questão de números, né? Continuar aplicando até que alguém dê uma chance. Mas as contas estão se acumulando e o pouco dinheiro que economizei antes de me mudar já está quase no fim. Mike tem sido legal, mas eu não quero ser um peso para ele. Preciso de algo, qualquer coisa, para me manter até conseguir um emprego de verdade. Foi assim que acabei no Craigslist, procurando por trabalhos temporários. Não era minha primeira opção, obviamente, mas quando você está desesperado, para de ser exigente. Já tinha feito algumas coisas aleatórias, entregar panfletos de porta em porta num bairro cheio de lixos e más decisões, ajudar um cara a subir um sofá por 3 lances de escada, fácil até, mas nada estável. E eu precisava de estabilidade. Foi quando vi o anúncio. Era como se tivesse sido escrito para mim. Segurança noturna necessária. Nada de enrolação. A descrição era ainda mais curta. Procura-se alguém para monitorar uma propriedade antiga durante a noite. $500 por turno. Ligue para JJ. À primeira vista, pensei que fosse um golpe. Quem paga tanto por algo tão simples? Mas quanto mais olhava para a tela, mais tentador parecia. $500 por uma noite. Mesmo que fosse estranho, valeria a pena. Eu poderia pagar o Mike, talvez até conseguir meu próprio lugar, se o trabalho durasse por um tempo. Ainda assim, hesitei. A falta de informação me incomodava. Que tipo de propriedade antiga precisava de vigilância? Por que não contratavam uma empresa de segurança de verdade? JJ era sequer uma pessoa real. Mas então pensei nas contas, nos e-mails de rejeição, na maneira como a namorada do Mike me dava sorrisos tensos toda vez que aparecia por lá, como se estivesse tentando não dizer algo desagradável. Eu não podia ficar sentado esperando que a vida se consertasse sozinha. O anúncio podia até ser estranho, mas o pagamento alto era bom demais para ignorar. Antes que pudesse mudar de ideia, liguei para o número. Um homem atendeu, confirmou os detalhes do trabalho e me deu o endereço. Disse para ir imediatamente, se estivesse sério. Era tudo o que eu precisava. Peguei a lanterna, meu termo cheio de café, vesti uma jaqueta e fui. O endereço me levou para bem fora da cidade, passando por estradas desertas e campos esquecidos. Conforme dirigia, os postes de luz se tornavam mais escassos até que não houvesse nada além do brilho dos faróis do meu carro cortando a escuridão. Passei por uma velha casa de fazenda desmoronando, inclinada para um lado, o telhado afundado como se estivesse exausto de se sustentar. Ao lado dessa casa estava meu destino. O prédio parecia uma relíquia de outra época, frio e quadradão sob a luz fraca da lua. Uma placa enferrujada na frente dizia WCLT Canal X. Uma estação de TV abandonada, muito além de seu auge. A cerca de arame ao redor estava toda torta, inclinada e cedendo sob o peso do abandono.
Estacionei. Saí do carro e tranquei o portão atrás de mim, conforme instruído. O ar estava úmido e tinha um leve cheiro de madeira velha e metal. O prédio erguia-se à minha frente, suas janelas escuras parecendo olhos vazios olhando para a noite. Conforme me aproximava, notei fios pendurados no teto da entrada, balançando ligeiramente com a brisa. O leve barulho de cascalho sob minhas botas ecoava no silêncio. Empurrando a pesada porta, entrei. O feixe da minha lanterna cortou a escuridão, revelando os resquícios de uma era passada. Havia televisores por toda parte, empilhados em velhas mesas, nos cantos ou jogados no chão, como se alguém os tivesse abandonado ali sem nunca se preocupar em recolhê-los. Cabos emaranhados se espalhavam pela sala como vinhas crescidas demais, com pontas soltas saindo das paredes e do teto. O ar tinha um cheiro de mofo. O que chamou minha atenção foram as fitas. Centenas, talvez milhares delas, espalhadas em pilhas desorganizadas. Algumas estavam bem etiquetadas, enquanto outras tinham rabiscos ou nenhuma marcação. Várias torres de fitas estavam perigosamente inclinadas, como se qualquer movimento errado pudesse derrubá-las. Era impressionante, como entrar em um museu de mídia esquecida. Mas algo mais me chamou a atenção: as gaiolas. Eram pequenas, do tipo usado para coelhos ou animais desse porte. Estavam por toda parte, em mesas, encostadas nas paredes, escondidas debaixo de algumas mesas. A maioria estava vazia, mas algumas tinham tufos de pelos ou que parecia ser palha velha dentro. A visão delas me causou um calafrio, embora eu não soubesse dizer exatamente o porquê. Ao me aventurar mais para dentro, minha lanterna iluminou uma fita em cima de uma mesa no centro da sala. Ela se destacava por causa da etiqueta. Escrito em letras grandes e pretas, estavam as palavras "Assista-me primeiro". Logo abaixo, meu nome, Rory. Fiquei encarando por um momento, meu pulso acelerado. A parte lógica do meu cérebro dizia que devia ser parte das instruções, algum tipo de orientação. Mas outra parte de mim se sentia desconfortável. Como sabia o meu nome? Eu não tinha dito nada quando liguei. Pelo menos, acho que não. Sacudindo o pensamento, coloquei a fita no videocassete mais próximo e liguei a TV. A tela piscou e uma voz preencheu o ambiente. Era JJ, o homem da ligação. Reconheci imediatamente. Seu tom era casual, quase amigável, mas parecia um pouco nervoso também. Oi, bem-vindo, Rory. Que bom que veio. Bom, aqui está o combinado. Seu trabalho é simples. Fique dentro, cuide do lugar e garanta que ninguém entre aqui até o fim do seu turno. Só isso. Não fique fuçando onde não deve. Apenas fique na sala de segurança, de olho nos monitores, e você vai se sair bem. A tela ficou preta, deixando a sala em um silêncio estranho. Respirei fundo, tentando ignorar o desconforto que sentia. Encontrei a sala de segurança sem dificuldades. Ficava nos fundos do prédio. Um espaço pequeno e sem janelas, com uma mesa, uma cadeira e uma parede cheia de monitores desatualizados. A maioria das telas mostrava estática, mas algumas exibiam imagens ao vivo do interior do prédio. Corredores, salas de armazenamento, a entrada por onde eu tinha vindo. O sistema era antigo, as imagens granuladas, mas funcionava. Coloquei meu termo na mesa e me sentei na cadeira. As instruções da fita ecoavam na minha cabeça. JJ não tinha explicado muito, e isso era o que mais me incomodava. Seu tom era quase como se estivesse escondendo algo. Mas eu não podia me dar ao luxo de pensar nisso. $500 eram $500. Meu trabalho era simples: sentar, observar as telas e não deixar a imaginação correr solta. O lugar estava silencioso, exceto pelo zumbido ocasional dos monitores antigos. Coloquei o uniforme que estava dobrado na mesa, uma camisa azul escura com segurança WCLT bordado no peito e uma calça preta e rígida. O tecido tinha um leve cheiro de naftalina, como se estivesse guardado há anos. Era estranho vesti-lo,
quase como assumir a identidade de outra pessoa. Enquanto o peso do trabalho e o mistério do lugar começavam a me afetar, algo chamou minha atenção no corredor. Quadros com manchetes antigas estavam pendurados nas paredes. Os jornais estavam amarelados pelo tempo, mas os títulos eram claros e chamativos. WCLT Canal 302 havia sido um grande sucesso no passado. O canal cobria eventos importantes, entrevistas com celebridades locais e até mesmo um programa infantil inovador. As fotos mostravam apresentadores sorridentes, estúdios movimentados e câmeras funcionando em um momento de glória. Era estranho pensar que aquele lugar empoeirado e esquecido já tinha sido cheio de vida e energia. Enquanto observava as manchetes antigas, uma curiosidade incômoda começou a surgir. Decidi explorar mais do prédio. Atravessando corredores empoeirados, encontrei uma sala escondida, quase invisível no canto mais afastado do edifício. Empurrei a porta com cuidado, revelando um espaço desordenado e repleto de arquivos, equipamentos antigos e pilhas de papéis. Meus olhos pousaram em um álbum de fotos parcialmente escondido sob uma pilha de papéis soltos. Sua capa de couro estava rachada e as bordas das páginas desgastadas, mas parecia intacto. Carreguei o álbum de volta para a sala de segurança, sentei-me e o abri. As primeiras páginas estavam cheias de fotos da equipe da estação. Eram imagens comuns, até reconfortantes. Grupos de pessoas lado a lado, sorrindo para a câmera. Algumas mostravam colegas na sala de controle, no estúdio e na sala de descanso. Uma foto em particular mostrava 2 homens disputando queda de braço, enquanto outros torciam por eles. Outras exibiam um grupo de mulheres dividindo um bolo, suas risadas congeladas no tempo. Mas conforme eu virava as páginas, algo mudou. Primeiro, de maneira sutil, uma foto do estúdio mostrava manchas vermelhas no canto de uma mesa. Outra tinha uma marca de mão vermelha esfregada em uma janela. Esfreguei os olhos, tentando entender se eram detalhes do ambiente ou manchas nas fotos em si. Depois, ficou mais perturbador. Havia imagens de uma sala branca com tanques rotulados como gás do riso encostados nas paredes. As pessoas nessas fotos não sorriam mais. Elas riam, mas não era um riso alegre. Suas bocas estavam escancaradas, os rostos parecendo presos em expressões de dor, com os olhos vazios. Quanto mais eu folheava, pior ficava. Página após página mostravam pessoas rindo daquele jeito desconfortável, como se suas expressões estivessem congeladas. Fechei o álbum com um estalo, empurrando para longe. Algo estava muito errado com aquele lugar. Na minha frente, entre papéis e equipamentos aleatórios, havia uma pilha de fitas. A maioria não tinha etiquetas ou possuía títulos crípticos rabiscados, mas uma se destacava. O rótulo dizia apenas História da WCLT. Minha curiosidade falou mais alto. Se as fotos sugeriam algo estranho, talvez essa fita explicasse mais. Coloquei-a no videocassete e pressionei o play. A tela piscou e, logo, imagens granuladas apareceram. O vídeo parecia ter sido filmado com uma câmera de mão antiga, tremendo levemente a cada movimento. O selo de tempo no canto indicava o ano de 1985. A primeira cena mostrava um homem segurando a câmera em frente ao rosto. Ele tinha um sorriso largo e cabelo encaracolado, acenando com entusiasmo. Ele moveu a câmera, exibindo a energia vibrante da estação. Havia pessoas por toda parte, montando equipamentos, desembalando caixas e pendurando decorações. Parecia o primeiro dia de algo grande. Trabalhadores paravam para acenar para a câmera ou gritavam saudações, seus rostos iluminados pela empolgação. Ficava claro que eles acreditavam estar criando algo especial. A fita continuava mostrando os primeiros dias da estação. Havia clipes de pessoas conversando na sala de descanso, bebendo café e rindo de piadas compartilhadas. Reuniões eram mostradas, com grandes grupos de funcionários aglomerados em torno de mesas compridas. Então, as coisas mudaram. O tempo na gravação saltava, e o ambiente vibrante começava a desaparecer.
Meses ou anos depois, os escritórios estavam mais vazios, as mesas ocupadas apenas por equipamentos ultrapassados acumulando poeira. Os trabalhadores que antes sorriam agora evitavam a câmera, seus rostos cansados e abatidos. Em uma reunião, um grupo pequeno de executivos sentava-se em silêncio, suas vozes baixas e tensas. Palavras como cortes orçamentários, redimensionamento e contrabarra, o tio zero queda na audiência, eram mencionadas. A estação que antes estava cheia de vida agora lutava para sobreviver. Outro salto no tempo mostrou menos ainda. Cartazes e decorações que antes cobriam as paredes haviam desaparecido, substituídos por espaços vazios e tinta descascando. Uma tomada da sala de descanso mostrava apenas 2 funcionários sentados em silêncio, com as cabeças baixas. Então, o tom da fita mudou novamente. A gravação mostrava um grupo de pessoas reunidas em um esforço último para salvar a estação. Elas estavam ao redor de uma mesa coberta de papéis e esboços. A câmera focou em uma imagem específica, um desenho colorido de um fantoche com um sorriso exagerado. Abaixo do desenho, em letras grandes, lia-se "O Homem que Ri". A fita cortou para uma série de cenas caóticas. Alguém rabiscava freneticamente em um quadro branco, circulando números e batendo o marcador com frustração. Outra cena mostrava caixas sendo descarregadas de um caminhão, cheias de fantasias, adereços e equipamentos de palco. A câmera lingeirava em um cenário de gravação em construção, repleto de decorações infantis exageradas. No centro do cenário estava um palco grande com o título "O Homem que Ri" em letras chamativas. Eu mal podia acreditar no que estava assistindo. O cenário infantil parecia alegre à primeira vista, mas quanto mais eu observava, mais uma sensação incômoda crescia. Algo estava errado naquelas decorações coloridas e nos detalhes exagerados. O palco parecia projetado para atrair crianças, mas o excesso de alegria era perturbador. No centro do palco estava o fantoche chamado O Homem que Ri, vestido com roupas remendadas e de cores vibrantes. Seu rosto era marcado por um sorriso grotesco, os olhos pintados em um vermelho brilhante que pareciam seguir qualquer movimento. A gravação seguia com imagens da equipe preparando o estúdio, mas os cortes rápidos deixavam claro que algo estava errado. Havia momentos onde os trabalhadores trocavam olhares nervosos, como se soubessem que o que estavam fazendo não era completamente certo. Em um trecho específico, a câmera focou em uma caixa cheia de coelhos brancos com olhos vermelhos. Eles estavam silenciosos, quase imóveis, como se fossem parte de algo maior. A fita, então, mudou novamente. A data no canto da tela indicava um mês após a criação do programa O Homem que Ri. Desta vez, o vídeo mostrava uma gravação ao vivo do piloto do programa. A plateia estava composta inteiramente de crianças, sentadas em cadeiras pequenas, com expressões de pura curiosidade. O Homem que Ri entrou no palco com movimentos trágicos, suas articulações se movendo de forma pouco natural, como se estivesse sendo manipulado por alguém invisível. Ele segurava um dos coelhos brancos em suas mãos, acariciando enquanto fazia piadas infantis que não faziam sentido. As crianças riram, mas suas risadas eram breves e hesitantes. Com o passar do episódio, a atmosfera mudou. As piadas ficaram mais desconexas, as cenas mais confusas. Em um momento, o fantoche começou a encarar a câmera, repetindo as palavras "Você vai rir" de forma robótica. As crianças na plateia começaram a rir novamente, mas dessa vez a risada parecia forçada. Seus rostos mostravam um misto de alegria e desconforto, como se algo as obrigasse a reagir. O episódio terminou abruptamente, com a imagem congelada no rosto do homem que ria, um som de risadas ecoando ao fundo. E então, a fita cortou para imagens do estúdio novamente, mas agora o ambiente parecia ainda mais desolado. Apenas algumas pessoas estavam presentes, e os coelhos brancos antes mantidos em gaiolas não estavam mais lá. A fita seguia revelando algo ainda mais perturbador. Imagens de um quarto escuro, onde objetos pessoais como brinquedos, mochilas e roupas infantis estavam amontoados.
Havia cartazes de desaparecido presos nas paredes, mostrando os rostos de crianças com sorrisos apagados. A fita finalmente chegou ao fim, mas eu não conseguia processar o que tinha acabado de assistir. Fechei os olhos, tentando afastar as imagens da minha mente, mas o sorriso do homem que parecia gravado no fundo dos meus pensamentos. Enquanto tentava recuperar o fôlego, ouvi um som vindo do corredor. Me levantei, com o coração acelerado, e olhei para a porta. Os passos eram lentos, mas claramente vinham em minha direção. JJ apareceu, seu rosto iluminado apenas pela luz fraca dos monitores. No entanto, ele não parecia o mesmo homem que falou comigo ao telefone. Seus olhos estavam arregalados e injetados de sangue, e um sorriso largo se estendia de orelha a orelha, como se estivesse congelado. Ele riu, mas não era uma risada normal. Era entrecortada, como se estivesse forçada a sair. Você viu mais do que deveria, Rory, ele disse, com a voz tensa e irregular. Não podia simplesmente ficar parado, né? Tinha que fuçar onde não devia. Agora, é tarde demais. Recuei, meu instinto me dizendo que algo estava terrivelmente errado. JJ deu um passo adiante, seu corpo tremendo de maneira antinatural. O homem que ri está com fome. Ele continuou. Seu tom agora quase um sussurro, e você é exatamente o que ele precisa. Antes que ele pudesse se aproximar ainda mais, agarrei minhas chaves do cinto e as apertei com força. Quando JJ deu outro passo em minha direção, avancei e enfiei a chave em seu ombro. Ele gritou, um som gutural que se misturava com sua risada descontrolada. Não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Empurrei JJ com toda a minha força e corri para fora da sala, meus passos ecoando pelos corredores vazios. Atrás de mim, pude ouvi-lo gritando, você não pode escapar, Rory. Ele vai te encontrar. Mas eu não parei. Cheguei até o portão, destranquei-o com mãos trêmulas e entrei no carro. O motor arrancou e eu acelerei pela estrada deserta, deixando a estação de TV e todo o horror para trás. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Tento seguir em frente, mas o sorriso do homem que ri me assombra em todos os momentos de silêncio. E mesmo agora, enquanto escrevo isso, sinto que algo continua me observando, esperando. Apenas um conselho. Se algum dia você se deparar com um lugar chamado WCLT Canal X, continue dirigindo. E, pelo amor de tudo que é sagrado, não entre.